A lesão renal crônica pode persistir por anos de forma silenciosa. Então, quando nós mal pensamos, podemos estar enfrentando desafios relacionados à nossa saúde renal. E manter uma vida equilibrada com hábitos que contribuem para a saúde renal é essencial para que nós tenhamos equilíbrio. Olá, eu sou Edivânia Guedes, enfermeira, especialista em nefrologia e dedico a minha vida profissional a essa área que tanto amo. E eu acredito que informação salva vidas. E é por isso que nasce hoje o Saúde Renal Podcast, com o intuito de informar, compartilhar experiência, trocar ideias com profissionais, com pessoas que são referências na área e informar você que é paciente, familiar ou profissional da saúde sobre bem-estar e saúde renal. E para o nosso primeiro episódio, eu vou trazer alguém que é muito especial, com uma vasta experiência na área de nefrologia, com uma bagagem aí de quase 2 décadas, né, trabalhando na área da nefrologia, e que vai trazer um pouquinho para a gente sobre a sua experiência. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada. A Jaqueline Rocha, enfermeira, nefrologista. E me fala um pouquinho aí sobre essa sua caminhada na nefrologia. Então, eu atuava, né? Agora atuava na nefrologia há 18 anos. Na faculdade eu já gostava da experiência da hemodiálise, né? Na época da faculdade eu me dediquei a esse setor. Logo nos primeiros anos de faculdade eu quis fazer estágio na hemodiálise, por conta do meu padrinho também, que ele já trabalhava na hemodiálise. Então, ele conseguiu um estágio, eu comecei a fazer o estágio na hemodiálise e fiz até meu TCC relacionado à hemodiálise. Então, desde então, já atuava nessa área, aprendendo, me dedicando e vindo atuando com os pacientes renais crônicos. Aí me formei. Com 3 meses, entrei no Instituto do Rim, em Guarapari, onde fiquei por 18 anos e 1 mês. Aí, hoje em dia, eu não estou atuando mais no Instituto do Rim, tem uma pessoa agora, uma excelente pessoa lá no lugar, e hoje eu estou em uma outra área, mas a hemodiálise ainda faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada, né? Que legal, gente. Para quem não conhece, né, nossa trajetória, a gente trabalhou junto por um período. Sim. Hoje estou lá no Instituto do Rim, onde a Jaque liderou de forma muito boa a equipe de enfermagem. Agora estou aí trilhando os mesmos caminhos que ela e evoluindo nessa área. E Jaque, assim, quais foram os maiores desafios que você encontrou dentro do contexto da nefrologia? Então, Divânia, o maior desafio é o cuidar com o paciente, né? Essa forma de cuidar deles é muito difícil, porque a gente está lá com eles 3 vezes na semana, né? E você acaba tendo um vínculo muito grande com os pacientes e eles acabam não tendo como posso falar, né? Eles não têm uma qualidade de vida como a sua. Aí você acaba se colocando naquele lugar, né? Eles têm que fazer um tratamento 3 vezes na semana, de 3 a 4 horas por sessão. Às vezes, eles não têm um acompanhamento prévio, né? Não sabiam que tinham hipertensão ou diabetes, que são as doenças que mais causam, né, a doença renal crônica. Então, eles acabam caindo de paraquedas num tratamento onde toda a sua rotina é mudada, né? Você tem que sair da sua casa, às vezes gastando 5, 6 horas a mais, porque a gente sabe que tem paciente que é de fora do município, então eles gastam muito tempo para vir para a hemodiálise, faz o tratamento que não é bom, é um tratamento massivo, mas eles precisam do tratamento. Faz um tratamento que é difícil e tem que voltar para sua residência e daqui a 2 dias tem que voltar de novo para o tratamento. Então, eu acho que essa integração com o paciente é muito difícil. Para mim, foi a pior parte. Você vir fazer o tratamento e acabar que, às vezes, de um dia para o outro, o paciente não veio, vamos ligar? Poxa, o paciente faleceu. Então, essa parte é mais difícil. Foi muito difícil. É desafiador e assim a gente percebe a diferença do paciente que vem de um consultório, de um paciente que estava no contexto de conservador. Exatamente. E daquele paciente que entrou em urgência dialítica, então internou, passou longos meses internado ali até estabilizar para então ir para a clínica, né? Exatamente. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que conciliar isso como profissionais, de lidar com esses contextos,
familiares diversos, né? Graus de instruções diversos, assim, tem do paciente letrado até o paciente de nível Sim. superior, de uma referência acadêmica. Então, assim, é desafiador, né? Não, é muito desafiador. E assim, você pegar de um paciente que não tem instrução nenhuma, até pacientes que têm todas as instruções. E você vê que essa dificuldade maior, o paciente que não tem instrução, vem para você muito mais jovem. E o paciente que tem instrução, ele está lá com seus 60 anos, porque ele cuidou, ele tem um tratamento por fora, né, prévio. E os outros pacientes não. Paciente de 30, 20, 25, 30 anos que não sabe que tem uma hipertensão, diabetes, um lúpus, né, que são doenças, né? Sim, sim. E a gente acaba tendo que receber esses pacientes de paraquedas. E a dificuldade é muito grande, né? Eles têm que ir para uma UPA, ir para uma internação, passar um catéter ou 1000 catéteres, né? Infecções múltiplas, aí criam várias resistências e esses pacientes acabam indo a óbito mais rápido. Sim, Então, talvez o Estado, né, o município, o Brasil tinha que adequar o tratamento antes. Um tratamento lá na unidade de saúde. Na unidade de saúde, o médico da unidade de saúde ia fazer esses exames de ureia, creatinina, potássio, para ver se esse paciente já tem uma predisposição renal lá atrás, sim, antes deles piorarem o grau da necessidade e ter que entrar na hemodiálise. Mas é muito difícil, né? Eu já estou querendo uma coisa muito mais difícil. Mas realmente esse o caminho, né? De entender esse contexto de pacientes. E hoje, assim, as diretrizes já expõem de forma muito específica qual é o grupo de risco, né? Hipertensos, diabéticos. E tem, claro, né, pacientes com doenças que são de cargas genéticas, né? Então, assim, já são, se já direcionados, né, desde de um contexto prévio a descobrir esse grau de lesão desde o início, que, assim, às vezes assim, a gente fala do curso da lesão renal crônica que ele se estende de forma muito silenciosa, mas que marcadores simples como ureia e creatinina a gente consegue ali logo de cara perceber se tá tendo tem uma algum alteração, nível né? isso de alteração de função renal. Então, assim, embora silenciosa, se a gente tem medidas que vão, que visam, né, levantar esses dados, a gente consegue de forma muito barata, de forma muito simples, né? São Então, exames baratos. Sim, sim. R$15, R$16, você já consegue ver até uma anemia, né, desse Sim, paciente. sim. Então, assim, são comportamentos assim de exames típicos, né? Uma anemia ali persistente, um ureia alterado, a creatinina alterada, que vão já gerando esse indicativo de que esse paciente ele já está ali cursando uma lesão renal. E quando a gente descobre de forma prévia, nos estágios iniciais, né? Para quem não conhece, existem, né, estágios da lesão renal crônica e que a gente visa prevenir essa progressão se a gente tentar descobre. protelar, né? Sim. Fazendo um tratamento, fazendo a dieta, o acompanhamento direitinho, a gente consegue protelar. Às vezes nem precisa desse paciente entrar no tratamento de hemodiálise e fica só no conservador, que é uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. Né? Então, é muito sobre isso. E já que eu queria te perguntar, assim, na sua experiência, é claro que, assim, ao longo desses anos você viu de tudo, né? Paciente novo entrando, paciente muito idoso. E, assim, eu queria entender de você, na sua experiência, qual que são os erros mais comuns que os pacientes, assim, que a população, de modo em geral, comete e que afeta os rins e que pode culminar aí numa lesão renal. Então, pacientes hipertensos cometem o erro de estar tendo uma dieta não regrada no sal. Pacientes diabéticos cometem o erro de não manter a dieta regrada no açúcar, né? Vou falar popularmente, né? No açúcar, eles não mantêm. Então, se sua hipertensão está muito elevada, não trata a hipertensão, o que vai causar? Os microvasos do rim são muito pequenininhos. Cada vez que sua pressão sobe, ele vai estar estourando. Estou falando assim, popularmente, ele vai estourar. E os microaçúcares que a gente come, ele vai estar depositando ali nos microvasos do rim. Então, ele também vai prejudicar. E o rim não é igual ao fígado. Ele não se regenera. Ele vai acabar, cada vez vai perdendo a função. Então, o que vai acontecer? Essa população vai continuar não se cuidando, não vai cuidar da hipertensão, não vai no médico, ou diabetes vai continuar descompensado, e eles vão acabar caindo
no tratamento renal. Sim, e algo que eu acho que é muito novo, assim, e que as novas diretrizes já apontam, que eu acho que caminha um pouco, assim, pela seu novo campo de atuação hoje, é que a obesidade, ela é um Exatamente. fator de risco para a lesão renal, e que muitas das vezes é desconsiderado, né? E assim, as pessoas acabam deixando de lado se cuidar, né? O se cuidar não só de dieta, não só de alimentação, mas na parte de qualidade física, né? Fazer uma caminhada, uma corrida, uma atividade física que seja para melhorar também, porque isso tudo também estabiliza, né? Um corpo ativo é muito importante, Sim, ter um corpo sim. ativo é importante. Sim, sim. E pensando em sinais de alerta, assim, o que que você acha que são aqueles sinais que o corpo já vai dando, que tem alguma coisa errada, que às vezes o Ah, paciente ignora? quando é da hipertensão, o paciente começa a sentir uma dorzinha na nuca, não vai no médico, né? Não toma um remédio, dorzinha na nuca, começa a sentir falta de ar, começa a sentir vontade de ficar só deitado, né? Um desânimo. Aí o paciente começa a piorar, não começa a ficar sem apetite. Aí, quando tá ruim, desnutrido, que vai num pronto-socorro ou numa UPA, né? Quando tem Sim, um paciente que tem mais instrução, não. Ele já vai num pronto-socorro e já faz os exames todos. Mas quando não tem muita instrução, eles esperam piorar para estar indo para um pronto-socorro. sim, Aí começa a estar com enjoo, aí vai ter vômito, né? Então, o paciente começou a ter os primeiros sintomas, vai no pronto-socorro, pede já, olha, eu quero colher um exame de ureia, creatinina, potássio, para ver se é alguma coisa no meu rim, porque ninguém fala, né? exatamente. Às vezes a pessoa nem sabe que existe doença renal, Sim, né? Só vai sim. saber que existe o rim quando está doente. Sim, a gente tem uma paciente que, conversando com ela, assim, sobre esse contexto, né, de descoberta da lesão renal, ela me falou assim, eu ia na No médico. urgência, eu ia no médico e, assim, eu fui diagnosticada com um quadro depressivo, porque eu já não me alimentava, eu vivia muito entristecida, não tinha ânimo para fazer nada. Aí eu fui ao psiquiatra, marquei, né, a consulta e fui. E lá o psiquiatra me encaminhou direto para o pronto-socorro, falou assim, ó, tem alguma Sua coisa de ureia tá alta. errada, tem alguma coisa de errada, a pressão estava muito alta, foi notando assim esse difícil controle, as medicações já não faziam o efeito desejado, e às vezes acontece isso, né, até por parte Muito. da equipe de saúde. Nesses 18 anos, eu peguei alguns pacientes que foram internados em clínicas psiquiátricas, só que era a ureia que estava alterada. Ele Sim, estava surtado, o paciente fica surtado porque a molécula da ureia é muito pequena. Então, é uma molécula que passa, né, na sim, camada do cérebro. Então, ela desorienta mesmo o paciente. Então, o paciente fica desorientado, a família fica preocupada, olha, ele está surtado. E não é. É a taxa da ureia que exatamente. está muito alta, né? Às vezes a gente até brinca, né? Ó, o fulano tá com a ureia alta, que a gente É, já sabe essa descompensação que ocorre e às vezes, assim, confunde realmente. E por isso que a gente precisa ter até, assim, uma instrução da parte da equipe de saúde, que não lida com esse paciente. sim. Pra gente é um contexto muito natural, que a gente já tá lidando ali, assim, 100% dos nossos pacientes, eles apresentam mais ou menos o Hum, mesmo tipo de sintomas, sim. de comportamento, quando tem alguma alteração, é aquele fósforo alto que começa uma coceira aqui, é aquele potássio alto, né? Aí Então, não começa, assim, não anda, chega de cadeira de roda e o potássio tá exatamente, alto. a gente já começa a conhecer esse contexto, só que até assim, para outros profissionais que não conhecem, às vezes não conseguem distinguir, né, Sim. esse comportamento, esses sintomas. Então, assim, é muito importante informação. E é isso que a gente busca aqui, né? Trazer esse tipo de informação de que é um perfil de paciente muito específico, que a família tem muita dificuldade em lidar com alimentação. Às vezes, assim, a gente conhece contexto de famílias que tira tudo do paciente, não sabe lidar, Sim. assim, com equilíbrio na E aí acaba dieta, restringindo e o paciente acaba piorando, né? piorando, porque, Até a parte assim, da fica... nutrição mesmo, que eles acabam tirando tudo e o paciente fica Sim, principalmente desnutrido. paciente idoso, fica sarcopênico. Então, assim, é um contexto muito específico, né? Com E a gente certeza. precisa caminhar nesse sentido da informação, de ter mais informação sobre como manejar esse paciente em casa, no contexto, assim, de buscar uma qualidade de vida também, porque não é só sobre sobreviver, é É sobre sobre viver viver.
né? A diálise e outros contextos de terapia de substituição renal, elas vão promover isso. Elas buscam a qualidade de sim, vida. A gente tem sim. paciente que tem uma qualidade de vida boa. Sim, e isso depende muito da informação, de Exatamente. seguir assim aquilo que a gente vai falando, né? Vai instruindo o paciente, porque isso promove realmente uma qualidade de vida. Não adianta você manter o paciente ali num contexto que o paciente vai na diálise E e só sai, vive para só vive aquilo para também, aquilo. né? Não pode. Então, assim, é muito bom quando a gente vê um paciente que tem um neto, eu vou Hoje ter é um festa do netinho meu neto, agora, hoje é né? festa, vou lá, vou na festa, mas vou me cuidar direitinho. Aí aquele paciente vai na festa, no casamento, e volta ali pra gente com peso controlado, assim, Sim. sem estar passando mal, porque já entendeu que ele faz parte desse processo de cuidado, É, né? e o que o tratamento também não é uma prisão, né? Ele Sim, tá ali só sim, para aham. estar ajudando ele para ter uma qualidade de vida melhor até, ou se ele tiver necessidade, ou puder transplantar, ou até trocar de terapia, mas que ele necessita da terapia para estar Sim, vivo, né? sim, sim. Então, a terapia, a gente tem, às vezes, tem que colocar na cabeça do paciente que a terapia renal crônica não é uma prisão. Eles estão ali prisionados, eles estão ali porque necessitam do Sim, tratamento. sim. E Uhum. dá para ser feliz, dá para ter uma qualidade de vida fazendo tratamento de É, hemodiálise. e eu acredito que, assim, nesses 18 anos de experiência na área, você deve ter notado que a gente já evoluiu muito em termos de alisadores, em Com termos certeza. de máquina. Então, assim, a cada vez a gente caminha, né, para Para um a gente futuro ver melhor. isso, a gente vê o Como tem futuro. bastante tempo, eles costumam chamar que quando a gente tem mais de 10 anos já é nefrossauro, né? Então já são bem que nefrossauro. Já vi muito dialisador dos antigos, daqueles grandões, a máquina bem antiga. Não peguei a época que mexia com a colher de pau, não. Essa aí não, tá? Sou O mais nova Luiz que isso. pegou, né? O Luiz pegou, mas essa época eu não sou, não. Mas a evolução é sempre bem-vinda, né? É assim, é para ter mais qualidade, ter mais controle do Sim, paciente sim. e ter mais, como é que eu posso dizer? Ser mais científico, né? Sim, E sim. Até em termos de nutrição, né? A gente vê assim que hoje a gente tem é, fármacos, né, que consegue fazer essa suplementação, suplementos, às substitui vezes bem, né? substitui bem, né? Claro que às vezes assim o custo um pouquinho mais elevado, mas assim tem paciente que consegue estar adquirindo e ter uma qualidade de vida melhor, isso é muito bom. E já que assim, pensando no contexto de seu pessoal, né, de caminhar um pouquinho mais, aí foi para a educação física, Sim. e eu acho que é uma dúvida de muitos pacientes, principalmente os jovens, né? Paciente renal crônico pode fazer atividade física, Paciente pode renal crônico treinar. deve treinar, deve fazer atividade física. Eu acho que assim, ninguém está impedido de fazer nenhum tipo de atividade física. Lógico, você vai ter as suas limitações, como qualquer um. Um amputado vai ter a limitação do amputado. O Sim, paciente renal crônico vai ter algumas limitações relacionadas ao braço da fístula. Se o paciente tiver for de diálise peritoneal, talvez não tenha muitas limitações, consiga fazer mais coisas, né? Mas sim, todo mundo tem limitação, eu tenho limitação, não consigo fazer um agachamento direito. Então, eu tô falando assim, tem limitações, mas a atividade física é importante. E a gente pode fazer uma parte adaptada, uma bicicleta, uma caminhada, mas não deixar de sim. fazer É, uma atividade. essa parte da adaptação, né? Porque quando a gente pensa assim na questão do treino, é específico para cada pessoa. Ah, se você tem uma Exatamente. lesão lombar ali, alguma coisa, uma lesão pré-existente no joelho, você vai Vai ter ter um que treino adaptar. adaptado. E assim, é o mesmo Exatamente. contexto para o paciente Sim, e tem renal. clínicas que fazem tratamento, durante o tratamento, exercícios físicos para o paciente. Tem bicicletinha, que fica enquanto está fazendo a hemodiálise, o paciente vai lá fazendo a bicicletinha, Eu já fazendo vi. pezinhos. Por exemplo, paciente de catéter pode fazer peso, halteres, né? Usar os halteres. Tem gente que usa o elástico, faz o alongamento. Tem clínica ainda que tem fisioterapia, que vai lá, levanta o paciente, faz alongamento com ele na máquina. Então, assim, é uma evolução. E, assim, a Sim, atividade física é importante para todo mundo, né? É sim, um sim. contexto grande. Então, eu agora, como educadora física também, não posso falar que não é importante para todo mundo. Sim, sim, com certeza.
E assim, essa questão é muito importante, porque mobilidade é vida, né? Eu acho Com que assim, certeza. o nosso corpo tem que estar em movimento, e às vezes é uma tendência do paciente. Assim, a gente fala muito do contexto da hemodiálise, que é algo que a gente vive muito, né? Sim. Mas até pacientes, às vezes, em contexto conservador, já vai levando ali, já coloca na mente essas limitações, essas Que não pode questões, fazer, né? isso. Não, eles não pode. Não pode Porque, pensar nisso, na sim, verdade, né? porque a gente entende que o paciente no conservador, ele às vezes já confeccionou uma fístula, né? E às vezes não sabe ainda lidar muito bem com isso. Mas tudo isso é muito importante. A gente vê, assim, no contexto da nossa experiência e vivência, né, com esses pacientes, como que a atividade física, o paciente que é ativo fisicamente, e talvez não é ali na academia, né, fazer um treino pesado, mas, assim, uma vida ativa mesmo, Sim. né? E a gente tem exemplos de alguns pacientes que fazem atividade física ali no Instituto. Nós temos paciente que Sim, pedala 50, 60 quilômetros. Tem paciente que faz musculação. Temos pacientes que fazem caminhada, fazem funcional. E a gente vê que esses pacientes caminham muito melhor durante o tratamento. Não passa mal, tem um exame controlado. Acaba que o corpo fica mais estável, né? E a gente tem paciente também que fica prostrado. E esses pacientes, o declínio é maior, né? Eles sim, não têm sim, a durabilidade ideal que a gente precisa, sim, né? Então, sim. mas a gente tem paciente que fica muito bem no tratamento, Sim, né? verdade. E é esse equilíbrio, né? O corpo que se movimenta, que tem mobilidade, uma terapia ajustada, né? Ali a diálise, a dose de diálise correta, ajustada, junto com a alimentação Exatamente. equilibrada, com a saúde mental também, que às vezes é pouco falado, né? Pouco explanado de que o paciente ele tem que se cuidar, tem que criar fortalezas, né, na sua mente, porque Com certeza. com certeza é um contexto ali muito desafiador no sentido emocional, porque você está lidando com muitos pacientes na sua mesma doença, né? E alguns têm alguns desfechos e você começa Fica a com pensar que aquilo medo, pode né? ocorrer com você. Então a gente vê isso quando o paciente perde a fístula, o paciente do lado ali já Fica fica com medo, aflito, né? aflito, porque teme, né, por essa questão acontecer com ele. Então, assim, é cuidar da mente, é cuidar do corpo, né? É ter um equilíbrio, a saúde no contexto mais pleno, né? Que é o bem-estar físico, mental, espiritual, social. Sim. Então, assim, é buscar essa Essa qualidade de qualidade de vida, vida, né? né? É o equilíbrio, né? Tem que buscar o Exatamente. equilíbrio, né? Do corpo, da família, do espiritual. Então, você tendo um corpo equilibrado, né? Um ciclo equilibrado, você vai viver Sim, bem. sim. Mesmo fazendo tratamento de hemodiálise. Sim, hemodiálise, diálise peritoneal, um E transplantado. qualquer tipo de situação, né? Não só Sim, no tratamento de sim. hemodiálise. A gente fala assim, é claro, a gente está, né, trabalhando aqui o contexto de saúde renal, mas em qualquer outro contexto, né, de doenças crônicas, assim, a gente fala da hipertensão, da diabetes, que são precursores importantes no desenvolvimento da lesão renal. O próprio envelhecimento da população é um fator que Sim, deve ser observado, né? Então, assim, existem contextos que eles vão acompanhando a nossa vida e que vão sendo cursados, né? E que se a gente se atenta, se a gente observa, se a gente se cuida, a gente tende a ter uma vida mais plena, né? Para a é. gente vivenciar as experiências que realmente são relevantes, Importantes, né? importantes, né? Ver um filho crescer, ter uma vida Exatamente. ativa, uma vida profissional, né? Que realmente inspire, que realmente tenha um sentido, né? E eu acho que isso é muito importante. E pensando agora, né, a gente está falando muito no contexto assim de quem já desenvolveu a lesão renal, de quem já está aí nesse processo, né, já descobriu a lesão ou já tem algum grau de lesão e não sabe, né, vai procurar agora então descobrir qual é o seu nível de função renal, esperamos que Esperamos isso. sim. Esperamos isso. Mas e no contexto da prevenção, já que assim que eu acho que é sumariamente importante, né? O que a gente pode fazer de forma prévia para a gente evitar essa lesão? Então, primeira coisa, beber muita água. Vamos beber água, gente. É importante, né? Muito importante. Pelo menos 3 litros de água por dia. É importante.
Então, paciente renal, a gente já fala assim, não, você não pode beber água, hein, gente? Isso aqui é uma pessoa que não sabe que tem nada. Então, bebe bastante água. Se tiver uma hipertensão e frequentemente as suas consultas do cardiologista, ficar de olho também nos exames de ureia, creatinina, potássio, né? Pacientes diabéticos também, consultas com endócrinos para evitar que essa diabetes suba. Outra coisa que é muito importante, atividades físicas. Atividade física é importante. Meia hora de caminhada por dia que você fizer já vai ajudar seu corpo. O nosso corpo nasceu para ser ativo. Então, a gente tem que estar deixando o corpo ativo. Dieta. Não é que você tenha que restringir a dieta, mas manter uma dieta saudável, diminuir a quantidade de sal. Que você mesmo não tendo hipertenso, você comendo muito sal, você pode criar uma hipertensão, virar hipertenso, né? Então, manter uma qualidade de vida, tanto familiar, espiritual, né? E manter o equilíbrio na sua vida. Sim. Hoje a gente vive num contexto muito de ultraprocessados, né? Eu acho que isso aí é muito puxando negativo. um pouquinho lá pro gancho, né? Que pega a educação física, a enfermagem, até o contexto da nutrição. A gente vive numa época de pessoas que se alimentam muito mal. É por conta da correria, né? Também, assim, trabalha, às vezes trabalha longe, não consegue fazer o preparo dos alimentos, né? Eu conheço uma nutricionista que ela fala, olha, paciente renal conservador ou paciente que já está em terapia de substituição renal precisa ir para a cozinha. Exatamente. Preciso, assim, ali o contexto... Se preparar, né? Preparar o alimento, né? O contexto da casa tem que ter essa preocupação, né? Os alimentos, assim, de forma mais rápida, que são preparados de formas mais rápidas, sempre estão ali atrelados a uma quantidade de sódio exagerada, a uma quantidade de açúcar, né? Potássio, né? De fósforo, né? Muitos conservantes utilizam do fósforo ali para fazer esses mecanismos de conservação por um período maior. Então, assim... eu acho que assim, é muito importante a gente ir em contrapartida das questões mais rápidas, né? E essa jornada laboral, né? Às vezes assim, muito intensa, às vezes, como você falou, passa o dia. E assim, gente, a gente é da área, a gente convive ali no contexto e às vezes realmente tem dia que passa, você fala assim, opa! Não fiz nada para mim. O que eu fiz para mim hoje, né? Não cuidei, não tomei água, foi correria. Eu me pego nesse contexto, assim, diversas vezes na semana e eu falo assim, meu Deus, eu preciso ser exemplo, né? Então, assim, reduzir, né? Tirar o pé um pouco do acelerador. E ter uma vida que se preocupa mais, né, com a nossa saúde. Eu acho que isso é muito importante. E Jaque, assim, acho que foi uma conversa muito produtiva. Sim. Gostei muito da nossa interação aqui. Quero que você volte mais Com vezes. certeza. E para fechar o nosso episódio, eu queria que assim você deixasse uma mensagem para quem vai, né, ter acesso a esse conteúdo que você acha que vai ser importante para um paciente, para um familiar, para a população em geral, sobre saúde renal. O que é saúde renal para você e quais as formas que a gente tem de cuidar dos nossos rins? Então, nossa, difícil. Primeira coisa, se cuidar, né? O paciente renal precisa se cuidar, manter a dieta, manter a dieta que a nutricionista prescrever, o tratamento que for prescrito pelo médico, né? Isso para o paciente renal, que já está em tratamento de hemodiálise. Isso é muito importante. Manter-se saudável, manter-se ativo e não desistir do tratamento. Isso é muito importante. E para quem está num conservador, se manter no caminho também, para tentar não desviar e não chegar em hemodiálise. E para quem não quer chegar em hemodiálise, mantenha-se ativo, mantenha a dieta, sempre comer mais verduras, legumes, preparar os seus alimentos, que é muito importante, né? Evitar embutidos, fast foods, isso tudo é prejudicial para a gente. Não que eu não coma, gente. Isso aí é um equilíbrio. A gente também é um ser humano, então a gente também sai, também toma um pouquinho de Coca-Cola zero, mas a gente tenta evitar, né? Durante a semana, fazer as nossas atividades. O seu corpo precisa de movimento, então se cuide do seu rim, cuide da sua alimentação, vai ao médico
E eu acho que só. Só tudo isso. Só isso tudo, né? Ai, quero te agradecer mais uma vez, já que acho que foi muito proveitoso, agradecer a sua disponibilidade e que esse podcast ele possa chegar a muitas pessoas no sentido de ser realmente relevante, que as pessoas possam olhar com carinho, né, para a sua saúde renal, se cuidar realmente, como nós falamos aqui já tantas vezes, né, é uma doença de progressão muito silenciosa, então não deixe de seus exames de rotina, pedir ali um ureia, um sumário de urina, né, uma creatinina, um sumário de urina que vai ver as questões que são marcadores, né, a gente chama de marcadores de função renal, para que você possa estar orientado sobre como que está o contexto de saúde dos seus rins, como que os seus rins estão funcionando, e esperamos que esteja bem, mas se for encontrado algum achado que você possa lidar com isso, né, da melhor forma possível e se cuidando, né? Acho que o cuidado e a prevenção, eles vêm antes de tudo para que nós possamos ter uma população cada vez mais informada, cada vez mais cuidada, mais saudável. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade, o carinho que você tem sempre comigo e minha oportunidade de falar um pouquinho. Obrigada e deixar aqui registrado meu carinho por você e admiração por uma pessoa que desde lá do início, gente, eu comecei na hemodiálise com a Jaque, né, ali me instruindo, aprendi muitas coisas. Eu falo com ela que ainda falta, assim, um curso muito longo para eu ser um pouquinho do que ela é na hemodiálise, no contexto de nefrologia, muito competente. Obrigada, vou chorar, pega qualquer acesso ali, qualquer fístula difícil e eu te admiro demais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E até a próxima, gente. Tchau, gente. Fica com Deus.